Bora ler a Bíblia hoje? Só 1% do seu dia, 15 minutinhos. Vai passar rápido e você vai ver o quanto de conhecimento que a gente vai aprender hoje. Amém? Depois de alguns dias aí gravando, dentro de um carro, não sei se você percebeu, a gente estava viajando aí de férias, né? E uma amiga perguntou: Nossa, tu só grava dentro do carro? É porque o meu marido, gente, para chegar num lugar, a gente, que todo mundo chega em um dia, a gente chega em 3. Porque a gente nunca, sempre parando, fica um dia num lugar, outro dia no outro. Então, assim, realmente muito tempo dentro do carro. Era o tempo mais tranquilo que tinha para gravar, então foi dentro do carro mesmo. Mas eu espero que tenha sido edificante para você também, como foi para mim e para minha família que estava dentro do carro, né? Então acaba que quando termina gera aquela discussão em família. Você falou isso? Por que você falou isso? Por que eu nunca tinha escutado esse termo? Sabe? É muito bom discutir em família. Nós estamos num projeto novo esse ano, né? A minha filha mais nova, ela fez 9 anos, então ela já tem uma maturidade para a gente começar a dar um alimento espiritual mais sólido para ela, né? Então toda a nossa família está num desafio de leitura da Bíblia em um ano, né? Então são 3, 4 capítulos por dia da Bíblia, né? É uma passada mais larga, né? Porém, a gente se reúne até o final do dia para conversar um pouco sobre os pontos que chamaram a atenção, ou eles perguntando alguma coisa que não ficou claro na leitura. E tem sido bem edificante também, né? Paralelo aqui à nossa leitura a passos curtos em Marcos, nós estamos nessa outra leitura e para honra e glória do Senhor. Ontem, dia 15, a gente já tinha terminado Gênesis, né? Então, para eles, para os meus filhos, está sendo um desafio, mas está com um aspecto de competitividade, né? E de ter uma visão mais ampla, né? Quando a gente faz resumo de 3, 4 capítulos, fica algo mais interligado, né? Então, está sendo edificante. Eu desafio você também a fazer alguma coisa em família. É muito importante quando os que estão ao nosso redor entendem o que a gente está fazendo, eles passam a nos ajudar, mesmo que indiretamente, né? Eles contribuem. O meu esposo tem sido um parceiro em todos os sentidos, né? Os meus filhos também conhecem esses nossos projetos, os nossos filhos sempre estão envolvidos nos nossos ministérios, então eles entendem e acabam que ajudando também a gente nesses propósitos que Deus vai colocando nas nossas vidas, né? Eu oro para que a sua família encontre algo assim nesse sentido para fazer juntas, é muito edificante. Mas vamos voltar para nossa leitura? Nós estamos lendo Lucas, nós estamos no Evangelho de Lucas. Lembra que lá no começo falei para vocês que nós íamos começar pelo Novo Testamento, porque para quem nunca leu a Bíblia antes, e esse é o objetivo desse projeto, né? Para quem nunca leu a Bíblia antes, se você for começar lá por Gênesis, vai chegar uma hora no terceiro livro da Bíblia, mais precisamente, em que você vai não, hoje eu tô vivendo de forma toda errada, porque aqui tá dizendo uma coisa e eu tô vivendo outra. Então, para você entender melhor, né, o Antigo Testamento, é importante a gente ler o Novo primeiro. É importante porque o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Quando você lê o Novo, que é a concretização disso aqui, aí você vai ler o Antigo Testamento e diz assim, faz todo sentido, entendeu? Então a gente está lendo o Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele começa com os evangelhos. Estou aqui recapitulando com você um primeiro vídeo. E ele começa com os evangelhos. Se você for lá na sua Bíblia, no índice, tem Antigo Testamento e Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele começa com os evangelhos, que nada mais são do que a boa notícia da vinda do Salvador. E esses 4 primeiros livros do Novo Testamento são os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 vão falar sobre Jesus, sobre a vida de Jesus. E nós escolhemos Lucas, porque Lucas é o evangelho mais detalhista.
Lucas, um médico, né? Lucas foi um médico e um pesquisador comprometido com a palavra. Ele consultou, ele interrogou, ele entrevistou todas as pessoas que andaram com Jesus e ele escreveu essa preciosidade, inspirado pelo Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui caminhando por esse evangelho, para conhecer mais sobre a vida de Jesus. E quando a gente terminar de ler o Evangelho de Lucas, a gente vai ver como que continuou a história. O que aconteceu depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, né? Como que a igreja se iniciou. E isso nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos. Mas quando a gente terminar Lucas, tá bom? Nós já estamos no capítulo 16 de Lucas. Já vimos muitas coisas, né? Muitos ensinos. E nós estamos num capítulo onde Jesus está direcionando ensinamentos para os seus discípulos e para alguns fariseus que estavam ali ouvindo o que ele falava. E no início do capítulo 16, a gente viu no vídeo anterior, Jesus falando uma parábola do administrador infiel, do administrador desonesto, né? E nós contamos essa parábola no vídeo anterior, se você não viu, volte e veja. E eu vou te adiantar que esse capítulo 16 todo, até o 17, versículo 10, nós vamos tratar de assuntos muito parecidos. Jesus vai estar aqui nesse capítulo passeando sobre ensinamentos sobre fidelidade, riqueza, compromisso, fé, perdão, né? Sobre essas características que não podem habitar em alguém maduro espiritualmente. Né? Então, nós vimos aqui na parábola do administrador infiel questões sobre fidelidade, honestidade, né? Nós vimos isso no vídeo anterior. E agora eu quero chamar a tua atenção para a continuação desses versículos. Nós vimos no capítulo 16, versículo de 1 a 13, uma parábola sobre um administrador infiel, desonesto. E agora, do versículo 14 até o 18, vai parecer que tá assim fora de lugar. Vai parecer, à primeira leitura, que esse texto tá mal colocado. É como se alguém tivesse uma parede toda rebocada, lisinha, e depois viesse com uma mão de massa e pá, jogou ali. Parece que aquilo não era dali, tá algo diferente. Essa foi a impressão que eu tive nas minhas primeiras leituras sobre esse texto. O que esse texto está fazendo aqui, né? Principalmente o versículo 16, que vai tratar sobre... Não, minto. 18, que vai tratar sobre o divórcio. Gente, Jesus não estava falando de divórcio. O que esse texto está fazendo aqui, né? Mas você vai entender e eu vou te explicar o que eu aprendi depois de já ler esse texto várias vezes, depois de anos de estudo bíblico, o que eu aprendi e que vai te servir para você entender outros textos também. É quando eu falo que a gente tem que ler um texto e associá-lo ao contexto em que ele está inserido, né? Mas vamos para o texto para que você entenda o que eu vou querer te dizer. Tá bom? Vamos lá, que o Senhor nos abençoe, nos direcione, ilumine as nossas mentes, que a gente fale somente aquilo que for da vontade dele. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 14. Depois, né, que Jesus falou a parábola do administrador infiel. E o texto diz assim: os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, porque amavam o dinheiro. Então, Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada, e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem
do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Ponto. Vamos parar bem aqui. Consegue ter essa percepção de que parece que esse texto está solto no meio da história, né? Olha, no começo do capítulo 16, Jesus falou a parábola do administrador infiel. O versículo 19, que é o próximo vídeo que a gente vai gravar amanhã, vai falar de outra parábola, a parábola do rico e Lázaro. E esse texto aqui, que a gente acabou de ler, ficou meio solto. Mas eu vou ler de forma partida, né? Eu vou ler as partes aqui do texto, para que a gente possa entender o que esse texto está fazendo aqui nesse capítulo. Vamos lá mais uma vez. Os fariseus ouviram isso. Isso o que, gente? Isso que Jesus tinha acabado de falar. O que ele acabou de falar? A parábola do administrador desonesto, onde Jesus criticou a esperteza do mundo. Lembra, eu falei isso no vídeo anterior? Criticou o administrador que estava preocupado com o seu status nesse mundo, né? E acabou esquecendo-se das coisas que valem no reino de Deus, né? Aquela parábola falou sobre responsabilidade. A responsabilidade que o patrão colocou sobre o administrador. E a responsabilidade que Deus coloca sobre nós em vários aspectos da nossa vida. Na nossa vida pessoal, como esposa, como mãe, você como esposo, como pai. Os filhos são uma responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos. O nosso trabalho é uma responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos. E nós devemos agir de forma diligente em todas as responsabilidades da nossa vida. Não pensando nessa vida, nesse mundo. Não pensando em ser o melhor para esse mundo. O melhor, o mais esperto, o mais, sabe? Inclusive, a parábola elogiou a esperteza do administrador. Mas ele era infiel, ele era desonesto. E isso não foi elogiado. O caráter dele não foi elogiado, né? Então, aqui, os fariseus ouviram isso, acabaram de ouvir essa parábola e esses ensinamentos de Jesus, e continuando no versículo 14. E zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Conseguiu entender? Conseguiu linkar agora? O versículo 14 tem todo o sentido com o que Jesus acabou de falar nos versículos anteriores. Os fariseus amavam o dinheiro. Gente, para os fariseus, alguém que tinha muitas posses, muitas propriedades, era sinônimo de que aquela pessoa estava vivendo de forma que agradava a Deus, porque aquela prosperidade era a bênção de Deus. E nós sabemos que não é sempre assim. Quantas pessoas bem de vida nós conhecemos que conseguem as coisas de forma errada, de forma ilícita, né? Muitas vezes passando por cima dos outros. Nós sabemos que prosperidade não é sinônimo de bênção. Inclusive, o inimigo, ele usa de prosperidade para fazer com que as pessoas que têm o coração mais inclinado para o dinheiro acabem se afastando de Deus. É aquela frase que eu já falei aqui: o inimigo, ele dá corda para depois a gente se enforcar. Complicado. Mas vamos continuar. Entenderam? Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Versículo 15. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons para as pessoas, mas Deus conhece o coração de vocês. Não adianta nada ser esperto nesse mundo como o administrador infiel foi. Não adianta nada agradar as pessoas desse mundo para que depois ele fosse bem recebido, como o administrador infiel fez na parábola do vídeo anterior. Não adianta, gente. Porque nós devemos viver para agradar a Deus. É para a vida eterna que nós temos que olhar. Essa nossa vida aqui dura muito pouco. Nós temos que olhar para a vida que vai durar eternamente.
onde nós vamos viver na eternidade. Já falei para você, só tem 2 lugares, um bom e um ruim. Onde nós vamos viver? E aí diz, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. É juntar tesouros na terra ou tesouros no céu. Os tesouros da terra, o fogo consome. Imagina qualquer bem, qualquer status, qualquer vantagem, qualquer coisa maravilhosa nesse mundo, não vai para a eternidade. O que vai para a eternidade é o que realmente vale a pena você conquistar. Agora vamos para o próximo trecho, que também parece fora de contexto aqui. É o versículo 16 e o 17, que diz assim, olha. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. O que está falando aqui, gente? A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até João Batista. Gente, ele está falando do Antigo Testamento. Eu vou mostrar aqui para você. O Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, ele é repleto de leis, ensinamentos. Os primeiros 5 livros da Bíblia é o que você ouve sempre a gente falando, a lei de Moisés, a lei mosaica. São os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 primeiros livros. É chamado Pentateuco, ou a lei de Moisés, né? A Torá para os judeus. Então, esses 5 primeiros livros regiam, guiavam todos os judeus daquela época de Jesus. E depois dos 5 primeiros livros, todos os outros têm profecias. O que são profecias? São anúncios que homens escolhidos por Deus, homens e mulheres escolhidos por Deus, faziam ao povo, levando mensagem de Deus para o povo. O profeta era um interligador da mensagem de Deus para o povo. Então, todo o Antigo Testamento é profecia. É o que as pessoas dizem, olha, vai acontecer. Vem um Salvador, vem um Messias. Todo o Antigo Testamento o povo estava esperando por esse Messias, né? E esse Messias vem quando? No nascimento de Jesus. É aqui que chega o Messias. E o divisor de águas é João Batista. João Batista que nasceu 6 meses antes de Jesus, que é primo de Jesus, que batizou Jesus. Lembra, João Batista? Então, aí faz todo sentido esse versículo que a gente acabou de ler, que eu vou ler mais uma vez, olha. Versículo 16. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento, duraram até a época de João Batista. De fato, o Antigo Testamento é dividido entre Antigo e Novo. O que é que divide eles? Ali o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus. João Batista foi o último profeta. E aí continua, olha. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada. Cada um se esforça para entrar nele. Olha, gente, o quanto que a notícia do reino de Deus vinha sendo anunciada pelos profetas. Não podemos dizer que não sabemos, que não conhecemos. Eles, os fariseus, os judeus, o povo daquela época, não podia dizer que não conheciam, porque a mensagem sobre o reino de Deus já vinha sendo anunciada pelos profetas. Então, eles não poderiam alegar desconhecimento. E aí continua o texto dizendo, e cada um se esforça para entrar nele, cumprindo as leis que vinham sendo ditas no Antigo Testamento, cumprindo as regras de vivência, de convivência que vinham sendo ditas no Antigo Testamento. E no versículo 17 diz, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Ponto. E aí vai fazer mais sentido agora com o versículo 18 que eu vou ler para vocês.
Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Para isso, eu vou ter que fazer uma explicação para vocês. Olha só. Esse versículo aqui está trazendo um peso maior sobre o que já existia. Eu não vou entrar em detalhes sobre pecado, casamento. A Bíblia fala que o casamento é para sempre, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu vou te falar é o sentido que Jesus quis trazer para esse texto. Jesus fala sobre divórcio em outros textos também, onde ele realmente quer falar o sentido do divórcio e vai trazer uma explicação profunda. Mas aqui, o que Jesus queria trazer era um confronto para o povo daquela época sobre a legalidade que eles cumpriam ao pé da letra e sobre a intenção do coração, que era o que Deus queria. E para isso eu vou te explicar o que era o divórcio. Lá nas leis, em Deuteronômio capítulo 24, você vai ver que era permitido o divórcio para os casos excepcionais, quando, por exemplo, um homem era para caso de... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Fugiu, gente. Traição, né? Para no caso de a mulher ser pega em traição. Por que foi permitido o divórcio? Já que Deus não gosta, que Deus abomina o divórcio. Por que foi permitido o divórcio? Porque naquela época as mulheres, elas não tinham direito a nada. Se o homem chegasse em casa e o arroz estivesse queimado, era motivo para eles se divorciarem. E a pobre ficava abandonada. O pai não queria de volta em casa, ela não tinha direito a nada do marido, então elas iam mendigar. Então os maridos se achavam uma outra mulher mais bonita, ia lá e se divorciava. Era algo banalizado. Então a lei de Moisés permitiu o divórcio em situações específicas, não porque isso agradaria a Deus, mas para que não se tornasse algo pior, né? E eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero te dizer aqui, os fariseus, os judeus daquela época, as pessoas que amavam o dinheiro, as pessoas que gostavam só da aparência, de como o administrador infiel fazer amigos para depois lhe receberem na sua casa, as pessoas naquele contexto que Jesus estava falando, eles queriam muito seguir as regras. E eles acabavam criando várias outras sub-regras. Ah, mas se o casamento for assim, dá para ser divorciado. Se o casamento for assim, existiam várias regras permitindo o divórcio. E aí Jesus vem e dá-lhe bem na cara, bem no meio. Se um homem se divorciar e casar-se com outra mulher, ele comete adultério. Não importa o motivo. Não importa a regra que vocês criaram. Não importa. É assim e ponto final. Mas Jesus não estava tratando especificamente de divórcio aqui. Ele estava querendo dizer que muito além de uma regra, vinha o sentido no coração, vinha o que Deus queria para o casamento, vinha o que Deus queria para a nossa vida com uma vida reta e íntegra e não cheia de desculpas e não cheia de aparências. Aqui, eu espero que você tenha conseguido fechar o entendimento. Quando foi lá no início do vídeo, eu falei para você que o capítulo 16 todo era falando sobre fidelidade, sobre lealdade, sobre compromisso, sobre riquezas. E aqui nesse trecho que a gente leu hoje, Jesus está confrontando aquele povo que se preocupa com a aparência, que gosta muito do dinheiro, que quer criar várias regras e várias desculpas para Jesus. E aí Jesus vem e confronta eles. Quando Jesus diz no versículo 17 que é mais fácil que o céu e a terra desapareçam do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei, ele está dizendo, olha, tudo que foi exigido de vocês vai continuar sendo exigido. Eu não vim aqui para descumprir
para mudar a lei, mas para cumpri-la. Inclusive, no Sermão do Monte, Jesus fala algo semelhante. Ele diz assim: a lei diz que você não deseje a mulher do próximo, não cobice a mulher do próximo. Não é esse o texto específico. Mas a lei diz que você não traia a sua esposa, né? Não pratique o ato, né, carnal em si. E eu vos digo, aquele que em pensamento, olha só, olha o nível que Jesus eleva. Em pensamento já está cometendo adultério. Aquele que pensar em cometer o ato já está cometendo adultério. O vídeo tá longo, mas eu quero explicar isso para vocês, né? Que Jesus está falando aqui não especificamente de divórcio. Jesus está falando que o que Deus quer vai além de regras, vai além de leis. O padrão de Deus é alto mesmo, mas não no sentido de nos exigir, não no sentido de ser um peso, mas que aquele que foi redimido por Deus, aquele que tem noção de o quão pecador é, de o quão imerecido é da graça de Deus, uma vez sendo chamado de filho de Deus, para ele é um desejo, é um prazer buscar agradar ao Senhor. Que você tenha entendido esse sentido que eu trouxe para você, que por muito tempo me dificultou a leitura. Eu leio um texto específico e digo, meu Deus, o que esse texto está fazendo aqui? Mas quando você lê todo o contexto, o capítulo anterior, o próximo, e vê que Jesus está trazendo um ensinamento sobre o que agrada a Deus e o que agrada ao mundo, sobre o que você deve se preocupar, né? Não em uma aparência externa de, tô cumprindo aqui a regra, viu? Mas é algo muito maior, é algo interno, até no pensamento, e que Deus conhece, e que Deus procura, que esteja em nós essa santidade, não só externa, não só de aparência, mas de mente e de coração. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, e amanhã nós voltaremos para mais 1% do nosso dia com Deus. Fica com Ele.